glórias ao Senhor. Estou muito feliz por estar aqui nesta noite e muito feliz por tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E nós precisamos mesmo render honras, render glórias, render louvores ao nosso Deus. Como diz o salmista, quando o Senhor restaura a nossa sorte, nós ficamos como aqueles que sonham. E muitas vezes a vida quer roubar de nós sonhos, esperança, expectativa. Mas quando nós levantamos louvores ao nosso Deus, engrandecemos para aquilo que Ele é. Ele é fiel, Ele é justo, Ele é socorro presente na hora da angústia. Ele é o nosso pastor e nada nos falta. Ele é torre forte, Ele é escudo, Ele é cidadela. Ele é maravilhoso, Ele é fiel, aleluias! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa igreja. Nós sempre costumamos dizer que mais uma igreja, nós queremos ser a sua família, a família de Deus. E hoje pela manhã a nossa família cresceu. Você pode exaltar o Senhor através das suas palmas? Aleluia! Que festa espiritual nós tivemos hoje pela manhã. Irmãos e irmãs que estão chegando de outros lugares para congregar conosco, como também pessoas, crianças, idosos entregando a vida para Jesus, testemunhando através do batismo, aleluia! Que alegria, o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que acrescenta à nossa igreja, a cada um. Sejam bem-vindos, você que nos acompanha da sua casa, onde você estiver, que Deus abençoe a sua vida e que nesta noite você também possa ficar como aqueles que sonham. Esse é o meu desejo. Você está feliz? Eu estou muito feliz. Dias atrás, eu estava um pouco angustiada e um pouco reflexiva em relação a alguns atendimentos que eu realizei e algumas situações que eu fui tomando conhecimento e acompanhando, e situações difíceis que muitas vezes querem nos levar a questionar a vida, no questionar do porquê. Ou muitas vezes chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu não compreendo, eu não entendo. E o meu coração sangrou com um casal que, dias preparando uma festa, um chá de revelação, aguardando o seu tão esperado bebê. E dias antes, tiveram a triste notícia que perderam seu bebê. Meu coração sangrou com aquela notícia e por um instante meu coração angustiou-se e a palavra me exorta a dizer: quem é o vaso para contender com o oleiro? Dizer faça assim, não faça assim. Então o Senhor me levantou ali para interceder por aquele casal. E eu sei que vocês estão aqui. E sinta o nosso abraço e o consolo do Espírito Santo de Deus. E eu percebi que muitas vezes nós vivemos dias de oscilação. Dias em que diagnóstico, dias em que notícias tristes abalam a nossa fé. Dias em que a nossa perspectiva em Deus e esperança em Deus é abalada. Um casal estava se preparando para descer as águas do batismo e dia antes o Senhor recolheu a sua mãe. A missionária Alice então encaminhou a mensagem daquela nora em prantos. E veio no meu coração: todas as coisas cooperam. E este casal, pela fé, não desistiram de publicamente, hoje pela manhã, testemunhar: Jesus é a minha esperança. E uma das coisas que esse filho falou é que Deus recolheu a sua mãe e ela estava na glória, e que ele não tinha dúvida de que um dia ele ia encontrar com a mãe dele na glória. Essa semana atendi uma mãe, não a conhecia, e ela me procurou
E ali, na clínica pastoral, ela foi compartilhando um pouco da sua trajetória. E ela disse para mim: pastor, eu tive uma gravidez maravilhosa, foi planejado, nós estávamos felizes, foi tudo tranquilo, o parto foi tranquilo. Mas eu notei que alguns dias após o nascimento da minha filha, começou a ser algumas manchinhas no seu corpo. Mostramos ao médico, o médico falou que era tranquilo, que era para ficar em paz, que não era nada. E foi se intensificando, e a sua bebê tem 9 meses. E a enfermidade foi piorando. Uma bebê de 9 meses que não tem um lugar no corpo onde não tenha feridas. A sua cabecinha cheia de pus. E ela, em busca de algo que a fizesse de alguma forma crer que Deus pudesse manifestar o milagre sobre a sua bebê. Porque humanamente falando, é uma doença muito rara, não tem cura. E o médico disse: olha, daqui 12 anos pode ser que não manifeste mais. 12 anos. Você sabe o que é pegar um bebê no colo e não saber aonde encostar a mão no bebê, tamanhas feridas na pele? E a nossa fé muitas vezes vai oscilando. Se deixarmos nos levar por aquilo que os nossos olhos veem. E o Espírito Santo ministrou algumas coisas no meu coração. Essa semana nós estivemos orando pela nossa nação. Foram 7 dias de oração, 7 horas de clamor e uma vigília. E uma das frases mais enigmáticas do nosso hino nacional diz o seguinte: e o meu desejo é sair daqui nesta noite, você com esse brado no seu coração, não em relação apenas a uma aliança à sua nação, como brasileiro, como brasileira, mas uma aliança ao nosso Deus. A nossa fé oscila, a dúvida chega, a angústia muitas vezes quer nos aprisionar. Mas Deus é um Deus que ouve. Deus é um Deus que vê. E o nosso Deus é um Deus que responde. Como meu coração se alegrou, Marcelo, em ver a sua formatura, mesmo que distante. Lembro-me quando eu conheci o Marcelo, filho do pastor Márcio. Um jovem que tinha um sonho, um concurso específico. Dias difíceis de espera, horas de estudo, de investimento. Quando estava prestes a dar tudo certo, aparece uma situação ali no exame médico. Mas Deus ouve, Deus responde. E nós oramos e para a glória de Deus, o Senhor concedeu a vitória a essa família, ao Marcelo, nosso coração se alegra. E a frase do nosso hino diz: verás que o filho teu não foge à luta. As lutas, elas vêm muitas vezes para nos estagnar, para nos afrontar, para nos dizer: desista, pare, você não vai conseguir. Hoje nós comemoramos o Dia Mundial do Combate ao Suicídio. E aqui no Brasil, 38 pessoas por dia tentam o suicídio. Pessoas que em algum momento da sua trajetória, tamanha dor que estão enfrentando e tamanha desesperança em relação ao futuro, tende a querer desistir de viver.
Mas olhamos para a Bíblia e vemos que os personagens bíblicos também tiveram crise existencial. Elias, no esgotamento emocional, desejou morrer. Jonas, fugindo dos propósitos de Deus, desejou morrer e desistir. Jó blasfemou o dia que ele nasceu, amaldiçoando o seu dia. Mas a minha oração nesta noite é para que você tome firmemente a decisão de não parar, não desistir, não retroceder, independentemente das situações que você esteja enfrentando. Não olhe para trás, não retroceda, não seja levado pelo desânimo, não seja levado pela apatia, pela desesperança. Não é à toa que nós estamos inseridos numa geração de doenças psicossomáticas. E certa vez eu ouvi uma frase que dizia assim: nós conseguimos vencer as dívidas, porém, não conseguimos vencer os saldos negativos da nossa alma. Por isso que em muitos salmos o salmista ele fala a respeito da sua alma. Mas eu quero convidá-lo a você a abrir a sua Bíblia em Hebreus 10, versículo 38. Nós não fomos apenas chamados para estabelecer o reino de Deus na terra. Nós fomos convocados pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a manifestar esse reino na terra. E uma das características que nós manifestamos o reino de Deus é não retroceder, é não desistir, é não nos deixar abater e ser levados pela desesperança. Verás, Senhor, que um filho teu não foge à luta. Diz assim a palavra de Deus, Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Vamos ler juntos? Bem forte? Vamos lá? Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O apóstolo Paulo também, em Romanos 1,17, diz: o justo viverá pela fé. Muitos têm usado essa expressão que eu não sou muito simpatizante com ela, mas dizem que a nossa geração é geração dodói, mimizenta. Não é? Nutella. Ah, é? E mais do que nunca, nós precisamos nos levantar. E diante de uma geração que oscila, diante de uma geração incrédula, duvidosa, porque a Bíblia fala que nos últimos dias muitos desistiriam da sua fé, apostatariam da fé. Mas nós estamos aqui para declarar que em nome de Jesus, nós viveremos pela fé que há em Cristo Jesus. E não importa se vem o urso, não importa se vem o leão, o Senhor prepare e adestra as nossas mãos para batalhas. E a batalhas no plural. No primeiro momento, leão. Você passa de estágio. Segundo, urso. Terceiro, quem, irmãos? O gigante. E o gigante, ele é tão grande. Ele é tão forte. Ele é tão temido. Ele é tão poderoso. Ele é audacioso. Ele é imponente.
E o gigante se levanta todos os dias na nossa vida para dizer: você não vai conseguir. Você não vai dar conta. Você está cansado. Olha como você está exausta. Essa situação não vai mudar. Você está perdendo o seu tempo. Há quantos anos você tem orado e até agora não há resposta? E se nós dermos ouvido à afronta do gigante, nós estaremos como aquele exército desesperado, angustiado, temerosos. Mas o Deus que nós servimos é um Deus que nos dá as armaduras espirituais que nós precisamos. E você pode, em nome de Jesus, diante dos inimigos da sua alma, diante da incredulidade, diante da incerteza do amanhã, diante do medo, diante da impossibilidade, diante do diagnóstico, diante do problema financeiro, dizer: olha aqui, gigante, você vem a mim com espada, com escudo e com lança? Mas eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. É no nome do Senhor dos Exércitos. Ei, essa luta, essa prova, essa dor, essa preocupação não é para te destruir, é para te posicionar pela fé. Se você puder, abra sua Bíblia, Hebreus 11, e nós estaremos meditando alguns minutos a respeito dos heróis da fé. Homens como eu e você, mulheres como eu e você, que se posicionaram diante do Senhor e declararam com fé no seu coração, apesar dos medos, apesar das inseguranças, apesar dos porquês sem resposta, apesar do tempo de espera no divã do Senhor, declararam: verás que um filho teu não foge à luta. Hebreus 6, versículo 12 e versículo 15 diz assim: sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram a promessa. E assim, esperando com paciência, alcançaram a promessa. Repita comigo: fé, paciência, para que eu consiga herdar a promessa. Em primeiro lugar, a fé deve gerar em nós confiança. A fé gera em nós confiança. O que nos faz levantar todos os dias? A fé em Deus. O que nos faz trabalhar todos os dias e enfrentar muitas vezes ambientes hostis? A fé que nós temos em Deus. O que faz você, mulher, perseverar no seu casamento, você, homem, permanecer firme no seu casamento, lutando pela sua família, precisa ser a fé em Deus, porque essa fé gera convicção, essa fé gera confiança. Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. A fé é a confiança irrestrita na palavra de Deus, nas promessas de Deus. A confiança em Deus fez com que esses homens e essas mulheres se tornassem gigantes em sua fé. Eu não sei você, mas eu olhando para essa galeria eu fico um pouco constrangida. Eu sempre me considerei uma mulher de fé. E quando eu olho para o meu passado, eu trago muita bagagem de experiências de fé. No meu presente também.
Só que quando eu me deparo com algumas situações, principalmente quando eu vejo o sofrimento de tão perto das pessoas que procuram de certa forma uma ajuda, eu não me vejo em outra saída do que depositar minha fé em Deus e crer no caráter de Deus. Estava então ministrando ao coração dessa mãe que chegou com a foto da sua bebê. E eu disse a ela, interessante, 12 anos, me faz lembrar da história de uma mulher. Ela investiu tudo que ela tinha. Ela fez tudo o que ela pôde. Mas chegou um momento em que a fé dessa mulher foi despertada. E não foi uma fé em palavras de homens. Não foi a fé num remédio que pudesse curá-la. Ela ouviu dizer que estava passando Jesus. E que esse homem curava enfermos, ressuscitava mortos, fazia o cego enxergar, fazia o surdo ouvir, fazia o mudo falar, fazia o coxo andar. Então essa mulher, movida pela fé no caráter de Jesus, ela saiu do seu lugar de estagnação, de vitimismo, marginalizada, desprezada, abandonada, sozinha. A Bíblia não fala se ela foi acompanhada pelos seus pais, se ela era casada. A Bíblia fala que pela fé gerada no caráter em quem ela estava depositando, ela diz: se tão somente eu tocar as minhas mãos na orla, eu serei curada. Hebreus fala que a fé é a certeza, a fé é a convicção. Sabe por que eu e você muitas vezes nos deixamos levar pelas más notícias? Sabe por que muitas vezes o problema financeiro nos aprisiona, nos angustia tanto? Porque muitas vezes nós não levamos a nossa mente, o nosso coração a crer naquilo que Jesus ainda pode fazer. E pela fé, eu disse àquela mãe: minha irmã, a sua bebê não é essa mulher. Eu quero dizer à senhora que eu também não sou essa mulher. Um dia, pela fé, eu fui curada. E nós vamos orar para que o Espírito de Deus cure a sua bebê. Eu não sei quanto tempo vai durar. O meu durou quase 4 anos. Mas a minha cura veio. Porque nós não podemos retroceder. Não era o espelho me dizendo: você não vai enxergar. Não era o espelho me dizendo: você vai ficar cega. Não era o espelho me dizendo: o seu lado esquerdo está torto. Não era o espelho me dizendo: você está deformada, você está feia. A minha fé não se apoiou naquilo que os meus olhos viam. A minha fé, naqueles anos de luta, de lágrimas derramadas, foi num Deus que tem poder para fazer além daquilo que eu podia guardar. Deus cura todo mundo. Eu não alcanço os pensamentos de Deus. Deus cura o câncer, Deus cura o câncer. E a tendência desse bebê é justamente isso, essa doença intensificar e virar um câncer. E eu orei, estava com aquela mãe, eu falei: dá licença um pouquinho, eu vou ali fora pegar um óleo ungido. Para orar com você, nós vamos ungir as suas mãos. E o Espírito Santo começou a me dar direção a que ela faria com essa bebê. Saio lá fora, a chuva estava forte, encontrei quem? A missionária Alice.
Falei, missionária Alice, tem óleo ungido aí nessa bolsa? Tem. Cheguei com ela, falei assim, olha aqui minha irmã, não voltei apenas com óleo ungido não, estou com uma profeta do Senhor aqui. E a Bíblia fala que quando há concordância, há manifestação do milagre de Deus. E nós vamos orar. Glórias a Deus, Deus trouxe alguns direcionamentos ali. E pela fé em Cristo, eu quero crer que muito em breve nós estaremos com aquela bebê para testemunhar. Totalmente curada. Nós precisamos ter uma fé que gera confiança. Não pode ter dúvida. Se Deus não fizer, eu não posso ter dúvida de quem Deus é para mim. A sua fidelidade a Deus não te isenta de situações difíceis. Ele continua sendo Deus. A fé em Deus nos traz visão. Precisamos ter uma visão diferenciada. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as que pensam que são. Mas para Deus, não são. Porque a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Mas a fé depositada em Jesus nos faz ver o invisível. Nos faz saber que por mais que nós estejamos aqui e precisamos manifestar o reino de Deus, por mais que nós devemos nos posicionar, orar e abençoar a nossa nação, precisamos entender que o nosso lugar não é aqui. A nossa pátria não é aqui. Nós somos peregrinos. E sabe o que consome a minha e a sua fé? O apego com as coisas deste mundo. Se nós tivéssemos nossos olhos fixos no céu, nas coisas espirituais, nas coisas de Deus, nós não ficaríamos tão sofridos diante de obstáculos. A fé nos faz ir além, adiante, a prosseguir. Hebreus 11, versículo 2 e 3 diz assim: porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é aparente. Deus traz à existência, por meio da palavra dele, aquilo que não existe como se existisse. Então eu e você somos agentes de Deus nessa terra. E quando nós abrimos a nossa boca para profetizar, nós temos que nos posicionar com fé, com coragem e com ousadia. Então o autor de Hebreus, ele vai falando sobre a obediência de Abraão, considerado amigo de Deus. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai para a terra que eu te mostrarei. Através de você eu farei uma grande nação. Ele foi obediente à voz de Deus. Pela fé, nós temos que tomar posicionamentos quando o Espírito Santo fala conosco e sermos obedientes à voz de Deus. Muitas vezes não fará sentido, mas se o Espírito de Deus te disse, obedeça. Mas Abraão, como eu e você, oscilou na sua fé. E Deus precisou chamar para fora da tenda e dizer: Abraão, olha para o alto. Isso fala de posicionamento. Quando a fé toma conta do nosso coração, as nossas palavras são temperadas com fé, convicção,
certeza. Quando a fé toma conta do nosso coração, a nossa postura é uma postura ereta, posicionada, confiante. É olhar para o gigante, perceber o tamanho dele e dizer: eu me nego a olhar para você. Eu olho para Jesus, o autor, o consumador da minha fé. Ele oscilou e Deus então convidou: sai para fora, olha para as estrelas. Será que você pode contar? Talvez Deus está chamando muitos aqui nesta noite para sair para fora. Sair do quarto escuro, do quarto do desânimo, do quarto da incredulidade, do medo, da insegurança. E te fazer posicionar, dar passos de fé, olhar para o alto, ver a imensidão daquilo que Deus fez. Mas chegou um momento também em que ele foi confrontado pela sua realidade física. A impossibilidade. Quantos de nós já nos deparamos diante da impossibilidade? Difícil. Meu coração chora, Edilene, pela luta da sua família com o Caio. Mas ao mesmo tempo meu coração se enche de esperança. Eu não sei o que Deus está fazendo, mas eu sei pela fé que algo maravilhoso está aguardando essa família. E sabe o que o diabo quer? Oprimir o nosso pastor, entristecer o coração da Edilene, tirar o foco. Eu ouvi a mãe dessa bebê falando para mim: se eu pudesse estar no lugar dela. Ela é uma bebê. Talvez esse é o sentimento, né, Edilene? Mas a Bíblia fala que mesmo Abraão diante da impossibilidade, mesmo Sara diante da impossibilidade, Deus os visitou. Que em nome de Jesus nesta noite, o Espírito de Deus visite a sua impossibilidade, visite o seu corpo físico, visite que aquilo aos seus olhos é impossível, mas Deus pode fazer. Se há uma promessa sobre a sua vida adormecida, que em nome de Jesus nesta noite, Deus venha ressuscitá-lo em nome de Jesus. A Bíblia fala sobre a fidelidade de José. Embora vendido, ele não se vendeu. Que Deus levante homens e mulheres que pela fé não negociem valores espirituais. Não negocie a sua bênção, a sua promessa por um prato de guisado. Guisado aqui simboliza algo apetitoso aos olhos. Pela fé, José viu o êxodo do povo judeu. Mas a Bíblia também fala na galeria da fé sobre a determinação de Moisés. A sua liderança levou pelo menos 40 anos, todavia sua jornada começou muito antes. Não é à toa que Hebreus nos fala que nós precisamos entender que é fé e paciência caminham junto. É a perseverança. Moisés foi um homem determinado, ousado e também cheio de fé em Deus.
Hebreus 11, 27 diz: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Ele ficou firme, convicto, como que vendo o invisível. O que nos faz estremecer é que nós fixamos os nossos olhos naquilo que é visível. A fé nos faz ver o invisível e alcançar o impossível. Mas a fé também nos dá coragem. A fé nos dá coragem para nós podermos avançar, para tomarmos passos de fé, não ficarmos estagnados, mas com postura, aguardando o tempo certo do agir de Deus. A fé nos dá coragem para enfrentar os temores da nossa alma. A fé nos dá a certeza de que se Deus é por nós, quem será contra nós? E é interessante que quando o Efésios 6 fala da armadura espiritual que nós devemos vestir, ela não fala assim de nenhuma proteção nas costas. Você vê alguma proteção nas costas da armadura? Sabe por quê? Porque desistir não é uma opção. Virar as costas para a circunstância e para o problema não é uma opção para nós. A fé que nós depositamos em Cristo nos dá coragem, apesar da situação, apesar do problema, apesar da dificuldade, apesar da enfermidade, apesar, eu prossigo para o alvo. 2 Coríntios 4,18 diz assim: não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem, essas são eternas. A fé dá coragem para você superar a indiferença, superar o receio. A fé nos faz destemidos. A fé nos faz ousados. A fé nos dá determinação. A fé produz ânimo. É você dizer: eu posso passar por essa situação. Eu posso enfrentar essa situação. Eu posso enfrentar toda e qualquer adversidade, porque eu não enfrento sozinho, Deus está comigo. A fé me faz crer que aquele que começou a boa obra na minha vida a aperfeiçoará até o final. Eu acho interessante que quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos por meio da fé que toda e qualquer circunstância pode ser mudada. E quando nós olhamos para a galeria da fé, ela nos mostra a convicção que nós devemos ter. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Vamos falar bem forte juntos? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais eu direi? Falar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e de profetas. A fé, ela é como o amor. Ambos precisam ser expressos através de atitudes e ações, mais do que palavras. A nossa fé depositada em Deus requer de nós atitudes coerentes. E a Bíblia então fala a respeito da ousadia de Josué. Coube a ele a responsabilidade de levar o povo até a terra prometida. Israel não era um exército numeroso, nem bem armado e melhor treinado. Mas pela fé,
Deus deu a vitória. Heroísmo de Gideão. O autor fecha esse primeiro momento da lista dos heróis da fé, citando vários personagens, encabeçada por Gideão, que com apenas 300 homens, mas com a promessa recebida por meio da fé, trouxe grande livramento ao seu povo. A nossa fé em Deus precisa ser demonstrada por meio da nossa ação. A confiança em Deus nos dá poder para avançar e enfrentar obstáculos. Em último lugar, a fé produz em nós força. Se você está um pouco fraco, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente, é porque você está vacilando na sua fé. Eu não falo somente isso para você, estou falando para mim. Eu morava em Dourados, num apartamento, e ele tinha uma escada para chegar até a minha porta. E eu sempre tive uma característica muito presente em mim, que era fé e alegria. As coisas ficavam às vezes difíceis em casa, e minha mãe dizia que sempre tinha uma palavra de fé, de entusiasmo e de ânimo. Mas um dia eu deixei a minha fé oscilar. Nós somos humanos. O que nós não podemos é deixar ela estagnar. Trazer de volta. Nos posicionar. Eu não percebia, mas o cântico saiu dos meus lábios. A tristeza, a preocupação, o abatimento tomou conta da minha vida. E um dia minha mãe falou assim: cadê aquela menina que entrava cantando, que lá do portão eu já via ela chegando em casa, cantando alegre? Cadê a música nessa casa? Cadê o sorriso? Talvez o meu espírito estivesse prostrado igual aquela mulher encurvada. Peso nas costas. Você já sentiu esse peso? O peso da preocupação, o peso da dor, o peso da rejeição, o peso da angústia, o peso da enfermidade. E eu precisei então perceber como eu estava, que eu não estava me enxergando. Como você tem caminhado? Você tem se sentido fraco? Há uma promessa sobre a sua vida, que Ele renova a força daquele que não tem nenhum vigor. Ele fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. O dia a dia nos traz peso, irmãos. Responsabilidades. Mas Jesus tem um convite lindo para mim e para você. Ele fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Alívio para mim e para você, a força em meio à nossa fraqueza. Mas eu e você precisamos nesta noite nos posicionar com fé em Deus e dizer: Senhor, eu não entendo, Senhor, eu não compreendo, mas pela fé eu creio que o Senhor é comigo. Hebreus 11, 33, 34 diz: os quais pela fé. Você quer ouvir falar de força? De coragem? Eu ouço muito cristãos falando: ai, a perseguição sobre a igreja começou, ai, está difícil. Você não sabe o que é dificuldade, meu irmão. Ainda nós não sabemos. Passamos por dificuldades,
Passamos por problemas. Mas você quer saber que os primeiros cristãos sofreram? Por amor à pátria celestial? Para que eu e você pudéssemos estar aqui em liberdade, buscando a palavra e enchendo os nossos corações de fé. Porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se estamos fracos, é porque estamos meditando muito pouco e ouvindo muito pouco a palavra de Deus. Estamos alimentando os nossos medos, estamos alimentando os nossos sentimentos, estamos alimentando as nossas mazelas, em vez de fortalecer o nosso espírito, dizer: eu sou filho, eu sou filha amada de Deus. Se eu passar pelas águas, elas não me afogarão. Se eu andar pelo fogo, não me queimará. 10.000 cairão ao meu lado, 1.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Isso quer dizer que eu sou isento de problema? Não. Quer dizer que mesmo em meus problemas eu tenho a confiança que aquilo que Deus tem para me dar será liberado. Livramento, cuidado, provisão. Mas olha que a Bíblia diz: os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram a promessa, fecharam a boca de leões. Sabe o que é estar diante de um leão faminto, querendo te tragar? A fé em Deus faz você sentar à frente dos inimigos, do leão, da ansiedade, do medo, da preocupação, da insegurança, e dizer: olha aqui, ó, o Senhor coloca um óleo sobre a minha cabeça, Ele unge a minha cabeça, de certa forma que meu cálice transborda. Mas não termina aí. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força. Aleluias. Da batalha se esforçaram, irmãos. A batalha requer de nós esforço. Sabe aquele recurso que você estava esperando e não sai? Tenha esforço, permanece firme nessa batalha. Aquele contrato que você estava aguardando não saiu, respire, tenha esforço. Da fraqueza tiraram forças, da batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, mas uns foram torturados por amor a Jesus, não aceitando o seu livramento para alcançar o melhor da ressurreição. Pela fé, morrer para eles era lucro, porque eles tinham a convicção e a certeza que a pátria deles não era aqui. Outros experimentaram escárnios, açoites, cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não viram a promessa, mas morreram crendo na promessa. E esse cajado, esse legado foi entregue para mim e para você. Qual é a sua decisão nesta noite? Retroceder? Desistir? Se entregar? Desanimar? Diante das dores, do escárnio, do luto, da perda, das aflições, da enfermidade? Ou se posicionar com fé diante de Deus? Fé nos dá força para lutar. Eu gostaria que você se colocasse em pé neste momento. O Espírito Santo de Deus está aqui. A fé nos dá coragem para crer, para posicionar, para confiar. Mas há algo muito interessante aqui na galeria da fé. A fé requer de nós ação, posicionamento. Para alguns, reposicionamento.
daquilo que Deus já te entregou, da autoridade espiritual que Deus já te deu, para dizer: Satanás, aqui não. Bate em retirada. Mas a Bíblia fala a respeito de algumas as ações divinas que o povo experimentou. Em Hebreus 11, versículo 4, Deus deu testemunho sobre Abel. Versículo 5, transladou Enoque. Versículo 11, deu um filho a Abraão e Sara. Versículo 16, ele preparou a cidade para que os muros caíssem. O povo marchou, mas quem derrubou foi quem? O que você tem que fazer? Marchar, se posicionar. No momento de desespero, Moisés chega diante de Deus, ele fala: Moisés, por que clama a mim? Diga ao povo que marche, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nesta noite, o Espírito Santo de Deus te diz: se posicione e marche, marche com fé, com coragem, rumo às promessas de Deus para a sua vida, para a sua família. Aí o espírito de incredulidade vem e fala: mas se Deus não fizer, eu vou orar e vou confiar até o último minuto. E se Deus não fizer, o meu posicionamento é como aqueles homens que foram jogados na fornalha de fogo. Fique sabendo, ó rei, que se meu Deus não me livrar, Ele continua sendo Deus. Isso é fé, é convicção, certeza depositada no caráter de Deus. Em todos os episódios destacados, nos mostra na galeria da fé que é importante a ação humana. E quando nós depositamos a nossa fé em Deus, Deus age por nós. Deus opera. Quem abre o mar, irmãos? Quem que vai abrir o mar da impossibilidade diante do seu caminho? É Deus. O que você precisa fazer? Se posicionar e colocar o seu cajado. Dizer: Senhor, eu creio. Eu creio. Eu não sei o que é mais difícil: Deus abrir o mar ou o povo passar os pés secos. Não tinha lama. Deus prepara o seu caminho. Ele endireita a sua vereda. Você crê nisso?